Olá, tivemos um pequeno problema de conexão, a conexão caiu, foi perdida. Hoje a gente realmente está num lugar fora do consultório, então eu tentei mudar um pouco o ambiente para que a gente tivesse uma variedade, porque sempre fica aquele fundo do consultório e estou sofrendo um pouco aqui com a conexão, mas vamos lá. A gente estava falando sobre mamoplastia redutora, que é o tema da live de hoje, e estava falando da nomenclatura, que ela varia, pode ser mastopexia, pode ser mamoplastia redutora, inclusão de prótese com plástica de mama, isso tudo quer dizer mamoplastia. Quando a gente se refere ao nome fixa, mamoplastia redutora, obviamente a gente está falando de uma plástica de mama que reduz o volume do seio. Esse é o objetivo principal da cirurgia, seja ela colocando prótese, seja ela só retirando o volume do seio. Mas como hoje o tema é mamoplastia redutora, nós vamos falar especificamente então da redução volumétrica. A principal indicação da mamoplastia redutora é para o paciente que deseja, que se sente incomodado com o volume do seio. Não existe uma idade limite, e existe uma idade que eu digo em torno de 16 anos, 17 anos. Porém, já tivemos casos que a gente fez na faixa de 15 anos de idade, digamos assim. Isso por quê? Porque no passado as pessoas se desenvolviam, as mulheres se desenvolviam com mais idade, 18, 19, 20 anos. E hoje vocês podem comprovar que não é isso que acontece. A gente tem pacientes com 15, 14 anos que se desenvolvem completamente. E ainda tem aqueles casos de pacientes jovens, muito jovens, que tem uma coisa que a gente chama de assimetria mamária, que é quando um seio se desenvolveu bem e o outro não. Então essa talvez sejam as indicações mais frequentes para as pacientes que tenham uma idade mais jovem, nessa faixa de 15 a 17, 18 anos. Bom, a mamoplastia redutora, ela tem a indicação principalmente quando a gente diz seios volumosos e não tem um número específico. Você pode usar um sutiã 44 e ter uma estatura muito pequena, por exemplo, 1,50 m, 1,55 m, e um seio 44 ser muito grande. Ao mesmo tempo, a paciente pode ter 1,80 m, 1,85 m e ter um seio muito 44 ser pequeno para ela. Então, assim, a gente não costuma basear dimensionar o seio baseado especificamente no tamanho do seio, e sim no exame físico da silhueta corporal, do biotipo, sem falar em conta o desejo. Então a primeira coisa é, estamos com seio volumoso e, doutor, tenho seio volumoso e quero reduzir o volume desse seio. Então essa é a indicação primária. Existem também as pessoas que têm a mama muito flácida, com pouco conteúdo, em que a gente às vezes vai fazer apenas uma mastopexia. E a mastopexia quer dizer colocar o seio no lugar, fixando o seio na musculatura, que é como, digamos, de onde ele saiu. O seio é sempre preso ao músculo. O que acontece é que a flacidez, seja por outros motivos do tipo perda de peso, idade, amamentação, fazem com que haja uma perda da consistência, uma perda da sustentação e o seio fique flácido. E aí a gente usa o termo então mastopexia. Bom, voltando então à mamoplastia redutora, ela é uma cirurgia com essas indicações, principalmente quando você tem o intuito de reduzir o volume mamário, e também não interessa para que número. Por exemplo, você pode fazer uma mamoplastia redutora
que você tem um seio 44 e quer usar um sutiã 42, por exemplo. É possível. Não só existe mamoplastia redutora para as mulheres que usam 50, 52, que tem as chamadas gigantomastia, ou seja, mamas muito volumosas e que causam, de certa forma, desconforto, que causam problemas ósseos, osteomusculares, como desvios posturais, dores no pescoço, também chamada de cervicalgia, que é a indicação para as pacientes que têm a chamada gigantomastia. Uma outra indicação, e eu estava falando há pouco sobre a indicação da mamoplastia redutora, é para as pacientes que às vezes nascem com um seio muito grande e o outro seio muito menor. Então ela tem a indicação de fazer a mamoplastia redutora de um lado, ou seja, reduzir o volume, e a mamoplastia de aumento do outro lado, para que haja um equilíbrio entre os volumes mamários. É uma terceira indicação de mamoplastia redutora. Bom, as cirurgias, em geral, elas são feitas em ambiente hospitalar e também em clínicas que tenham centro cirúrgico. Não existe o lugar melhor ou pior. Existe o lugar que o seu cirurgião se acha mais confortável e se acha mais seguro para também lhe oferecer segurança. Então, doutor, eu vou fazer minha cirurgia na clínica tal. Doutor, eu vou fazer minha cirurgia no hospital tal. O seu cirurgião vai saber indicar o melhor lugar para a cirurgia. Portanto, então, podemos fazer no hospital e nas clínicas que tenham condições para isso. Falando em anestesia, e é uma dúvida sempre constante nas consultas, os pacientes têm dúvidas que tipo de anestesia fazer, por entenderem que quando a gente ouve falar em anestesia local, é uma coisa mais segura. Eu sempre procuro esclarecer que a anestesia talvez seja uma especialidade médica de maior segurança. Quando a gente fala em cirurgia plástica, mais ainda que nós estamos falando, na sua maioria, de pacientes que gozam de plena saúde física. Nós estamos falando de pacientes que estão bem em casa, mas que têm uma mama volumosa e que precisam reduzir. Mas é um paciente que não tem nenhum problema de saúde, ou se tem um problema de saúde é compensado. Portanto, a gente diz que é o paciente de um baixo risco e, consequentemente, a anestesia mais tranquila, mais segura e de menor risco. Mas, com isso, não nos dá como é que eu vou dizer, a tranquilidade de dizer, não dá para fazer com anestesia local. Eu, particularmente, tenho por rotina fazer sob anestesia geral, porque eu acho que é muito mais confortável para o paciente, é tão seguro quanto, e às vezes a mama é muito volumosa que mesmo que a gente quisesse, não teríamos condições físicas de fazer a anestesia local, porque quando a gente faz anestesia local, a gente faz respeitando um limite da dose do medicamento, do anestésico local. E se a mama é muito extensa, a gente não consegue alcançar esse limite. Então, a anestesia geral é, sim, no meu modo de entender, a melhor indicação para fazer uma mamoplastia redutora. Seja ela uma mamoplastia pequena, seja ela uma mamoplastia maior, de uma mama maior, porque eu acho que é um momento em que o cirurgião e o paciente têm que ter tranquilidade, porque é um trabalho de correção de diferenças, às vezes, de redução de volume, que às vezes a gente tem que colocar o paciente semi-sentado, ou operamos deitado ou semi-sentado, e isso, se o paciente tivesse acordado, geraria um certo desconforto para ele mesmo, uma certa ansiedade por medo, o que é absolutamente natural quando a gente fala em cirurgia. Uma outra pergunta muito frequente nos consultórios e no hospital: doutor, quanto tempo dura a minha cirurgia?
A cirurgia da plástica mamária varia de tamanho do seio, o tempo da duração de tamanho do seio e de pessoa para pessoa, de cirurgia para cirurgia. Não existe o tempo ideal para uma cirurgia. Eu digo que o tempo ideal é aquele que você consegue fazer uma cirurgia e que você saia feliz, satisfeito de cirurgia bem realizada e dever cumprido, meta alcançada. Seja ela 1h30, seja ela 2 horas, 2h30 e 3 horas. Ah, não, doutor, mas eu queria ter uma ideia de tempo. Em geral, as mamoplastias duram 1h30, 2 horas. Ah, não, mas eu tenho uma amiga minha que fez uma cirurgia de plástica de redução mamária e durou 6, 7 horas. Isso realmente pode acontecer, não é o mais comum e, como eu lhe disse, varia de pessoa para pessoa. Não é porque a cirurgia ou o cirurgião demorou mais, o cirurgião vai ser pior ou melhor. A qualidade de uma cirurgia não se mede pelo tempo de duração, e sim pelo resultado final, que também não depende exclusivamente da cirurgia. Mas, só esclarecendo, e aí vale um parêntese, uma chave, que diga o seguinte: normalmente o familiar que está aguardando no quarto, ele conta a duração da cirurgia do momento que o paciente sai do quarto, o que não é verdade, porque quando o paciente sai do quarto, ele ainda vai para o centro cirúrgico, do centro cirúrgico ele vai preparar a pele, vai fazer anestesia, vai fazer as marcações. Então, assim, isso tudo leva tempo. O que às vezes o paciente sai do quarto 7 horas e dá 11 horas da manhã, o paciente não retornou e o familiar fica calculando, são 4 horas já de cirurgia, o que na verdade talvez essa cirurgia tenha começado 8h30, 9 horas, 9h30 e esteja durando absolutamente dentro daquela média de tempo de 1h30, 2 horas, certo? Então fica esse esclarecimento muito mais para os acompanhantes, para perderem um pouco o medo do tempo de duração. Normalmente o que a gente faz é, quando acaba a cirurgia, a gente vai no quarto do paciente, informar os familiares que a cirurgia já terminou e que ainda demora um pouco, porque o paciente hoje, por segurança, ele sai da cirurgia e ele fica numa ala do hospital chamada recuperação pós-anestésica, que o objetivo é fazer com que o paciente fique acordado lá, bem acordado, para poder retornar para o quarto totalmente lúcido e sem estar com muita sonolência, que era o que a gente via no passado. O tempo de internação é uma coisa também que varia de cirurgia para cirurgia, varia de cirurgião para cirurgião. Eu normalmente, mamoplastia redutora, é uma cirurgia que eu gosto que o meu paciente fique no hospital até o dia seguinte. Mais uma vez, não estranhe se o seu médico, ou se você tem uma amiga, ou enfim, se esse paciente for embora no mesmo dia, não quer dizer que o seu cirurgião é menos ou mais destemido. Isso, cada cirurgião avalia o seu paciente e normalmente o que a gente faz é: terminou a consulta, o consultório, terminou a cirurgia, terminou as atividades de consultório, normalmente a gente vai à noite no quarto e avalia qual a condição clínica do paciente. Se ele estiver bem e em condições de alta, ele tem alta, se não, fica para alta no dia seguinte. Os curativos de cirurgia plástica, eles são curativos simples, porém delicados. Delicados não em ser difícil, mas é delicado no meticuloso, porque nós fazemos os curativos muito mais, os pontos são muito finos de cirurgia plástica, as cicatrizes, por vezes, de uma mamoplastia redutora são cicatrizes extensas, e isso requer realmente cuidado. Não é raro o paciente, o familiar, nossa, a pessoa que trocou meu curativo demorou 1 hora para fazer, demorou meia hora, 40 minutos. Não que os curativos durem tanto, mas é porque a pessoa que está fazendo também demora a estar aprendendo. E o aprendizado, obviamente, pode demorar de uma pessoa para outra. Mas são curativos simples. Também, em geral, são usados antissépticos, gaze, pomadas de antibiótico que evitam uma futura contaminação, uma abertura de ponto.
O repouso pós-operatório, eu costumo dizer que existe o repouso relativo e o repouso absoluto. Eu não acho que é uma cirurgia que precise de repouso absoluto. Eu acho que o repouso absoluto não se faz necessário, porque eu não quero que o paciente fique acamado. Não acho que vale a pena. Eu acho que o paciente pode sim participar das atividades do dia a dia da casa. Ele pode sair para jantar, ele pode ir a um cinema, ele pode, enfim, fazer as suas atividades normais. Claro que talvez os 2, 3 primeiros dias seja mais confortável, seja melhor que ele fique em repouso, porque é o começo da recuperação e o organismo ele sente esse começo. Então é natural que a pessoa nos 2, 3 primeiros dias queira assim ficar mais em casa, e eu sempre lembro que não deitado. Por que não deitado? E a gente brinca que é deitar para dormir. Porque o que acontece? Se você é uma cirurgia que você não pode dormir de lado no pós-operatório. Se você fica o dia inteiro deitado, o que vai acontecer é que no fim do dia ou durante o dia você sente muita dor nas costas e passa a ter um desconforto que a cirurgia não proporciona. Não é raro o paciente chegar no consultório e dizer: doutor, as minhas costas me incomodam mais do que a cirurgia. E isso é verdade, porque o que a gente vê às vezes é o paciente muito contraído, com medo de se mexer, ou o paciente que não levanta nem o braço, e isso realmente gera dor. Por falar em gerar dor e não levantar nem o braço, em geral, eu digo que os pacientes podem fazer higiene íntima, pode escovar o dente, pode comer sozinhas, elas podem, enfim, se locomover normalmente, como eu falei anteriormente. São restrições que antes as pessoas achavam que não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não posso escovar o dente, não posso passar a mão no cabelo, coisas que eu particularmente não vejo necessidade. Mas quando a gente fala de conduta pós-operatória, nós estamos falando de uma coisa que passa a ser muito de cirurgião para cirurgião. O que eu quero que fique claro é que não existe uma regra. Existe a rotina do seu cirurgião, que vai no seu pós-operatório e dizer: olha, normalmente eu faço assim, gosto que faça assim, assim, assim. Porque, obviamente, ele está habituado a isso e tem o controle clínico dos pacientes dele dessa forma. Os sutiãs, eu sou absolutamente favorável. Eu acho que os sutiãs fazem parte de um controle para que você tenha uma certa sustentação, que você não deixe a gravidade agir, ou seja, quando o paciente fica em pé, a mama pode pesar porque ela está inchada, e esse peso pode forçar os pontos, já que existe uns pontos na vertical, no sentido vertical do mamilo para baixo, e isso pesa. E se o paciente está sem sutiã, esse peso pode sim forçar a abertura de um ponto que às vezes é mais fino do que o fio de um cabelo. Então, assim, apesar de resistente, eu sou favorável. Existe hoje no mercado algumas marcas de sutiã que abrem na frente, que o paciente mesmo pode abrir e fechar, e o paciente pode ele mesmo, depois de 2, 3 dias, começar a fazer seu curativo, olhando no espelho. É super simples. E a média de retirada de pontos é, em geral, 10 a 15 dias, digamos assim. Claro, na primeira semana o paciente volta ao consultório, muito mais para que tirar os seus medos, tirar as suas dúvidas, e para a gente possa assim avaliar se está tudo bem, se a recuperação está boa. Mas eu costumo dizer que cirurgia plástica, como é uma cirurgia de pontos externos, que o paciente vê sempre os pontos, eles têm o paciente tem esse termômetro, se o ponto está ruim ou está bom. E quando o ponto abre, ele liga para a gente, ele tem acesso para que tire suas dúvidas, tá? E o repouso da atividade física? Eu diria que, assim, eu particularmente libero os meus pacientes em condições normais 10, 15, 20 dias para começar suas caminhadas, fazer suas atividades físicas, sem qualquer
restrição maior. É claro que nós não estamos falando que o paciente que fez plástica de mama, com 10 a 15 dias, vai fazer academia na região peitoral, na região de membros superiores. Nós estamos falando de uma caminhada, uma bicicleta ergométrica. Então, assim, isso é possível, sim. Por último, eu gostaria de falar sobre os benefícios. Eu acho que a cirurgia plástica redutora, ela é uma cirurgia que ela é um potente aliado do paciente, um potente aliado do cirurgião plástico, porque ele é uma cirurgia que ela proporciona um alívio muito grande. Então, alívio para quem? Alívio para aquela paciente que tem um sutiã marcado, alívio para aquela paciente que tem um certo grau de ganho de peso e que o seio cresce com isso, alívio para o paciente que tem uma diferença de tamanho de volume, alívio para aquela paciente que tem o seio que usa, gostaria de usar um 44, ela põe o 44, mas o seio sai um pouco para a lateral, para baixo da axila, ou fica, como elas brincam, o seio fica pulando para fora do sutiã. Então, assim, eu acho que esse grupo de pacientes se sente muito beneficiado por uma cirurgia que ela é de fácil execução, de rápida execução, de rápido retorno, e que hoje é muito mais fácil o acesso ao conhecimento. Então, assim, eu sou um fã, eu gosto de fazer plástica de mama. Eu acho que a mama ela é um órgão feminino que ela, obviamente, é fundamental na sensualidade feminina. Ela melhora muito a autoestima. Ela é uma cirurgia que você vê nitidamente uma mudança de comportamento. Então, assim, eu sou um entusiasta dessa cirurgia, porque eu acho que ela é uma cirurgia que já não é de hoje que se realiza. A mamoplastia, ela foi idealizada em 1960 e alguma coisa, em meados disso. Já existem trabalhos científicos. O Brasil é um expoente desse tipo de cirurgia, de cirurgiões que realizam e que idealizaram essas técnicas. Então, quando a gente vai em congresso, seja no Brasil ou congresso no exterior, a gente vê que as técnicas utilizadas são de cirurgiões brasileiros. Então, assim, eu acho que é uma ótima oportunidade de você melhorar a sua autoestima numa cirurgia, como eu já disse para vocês, de ótimo resultado estético. Bom, hoje eu me alonguei um pouco mais, como eu disse, é um tema que eu realmente gosto, mas vocês me mandam às vezes perguntas, eu vejo aqui na tela, a gente tenta responder todas, e a gente gosta disso, de ser estimulado, que venham novos temas. A gente já falou sobre mamoplastia com prótese, é um tema que eu não quis abordar hoje, mas eu já falei na primeira live, que depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Hoje existe sim a mamoplastia redutora com inclusão de prótese. Esse é um tema que eu gostaria de deixar em aberto para que vocês pensem. Então, assim, existe a possibilidade de você fazer uma plástica de mama redutora colocando prótese, sim. Isso é possível, eu sou absolutamente favorável, eu acho que os resultados são fantásticos e a cada dia as próteses de silicone têm evoluído. Em breve, a gente viu recente em Florianópolis, no Congresso Brasileiro, existirão novas próteses, novos modelos mais leves. Então, assim, são coisas que têm por vir, que nos deixam muito mais felizes e com um futuro promissor em relação à plástica da mama. Obrigado por estarem assistindo e, por favor, divulguem, participem e mandem perguntas. Ok? Um forte abraço.